Então, pessoal, aqui é Silas Aladão, estamos começando mais um Café Patriótico. Eu aqui com o Cristiano Reis, do movimento Direita BH. Vamos falar um pouco do que vai acontecer agora, amanhã, dia 9 de junho. Fala com a gente aí, Cristiano. Fala, povo patriota, tudo bom com vocês? Amanhã, dia 9, vai acontecer mais uma manifestação na Avenida Paulista, né? Os organizadores do movimento Liberdade convocam a população para poder soltar a voz na garganta em dois pedidos muito específicos. É um grito, né? É um grito. É um grito. É um grito pela liberdade do país e pelo Fora Lula. É porque, de fato, a população tem percebido que se instalou no Brasil um tipo de ditadura, né? Uma coisa esquisita, que inclusive a própria esquerda, durante décadas, reclamou de ditadura, etc. E agora a esquerda está se beneficiando de uma ditadura e está calada. Sim. Hoje há uma censura, né? Uma censura que parte exclusivamente do judiciário. O judiciário tem feito, não que seja exclusivo do judiciário, mas quando eu digo exclusivamente, mas o judiciário ele tem fomentado outros órgãos. Hoje você vê a mídia tradicional, a grande imprensa, né, que é o consórcio que dizem, apoiando a censura. É inacreditável você ver um jornalista apoiando censura. E eles estão apoiando isso porque é conveniente para eles, nesse momento, apoiar. Mas é um período perigoso. O Brasil vive um momento muito perigoso, um retrocesso muito grande contra nossas liberdades. Eu vejo, né, eu e muitas pessoas no Brasil têm percebido isso. Nós queremos, né, uma Suprema Corte, um judiciário honesto, decente, um judiciário que tenha decisões iguais para todos, né? Ou seja, uma justiça cega que olha e decide de acordo com a verdade, com a justiça, e não de acordo com aquele que está, às vezes, pagando ou que ela defenda de alguma forma. Então, eu acho que o povo brasileiro, e não apenas o povo de direita, mas também o povo de esquerda, quer mesmo é um país justo. É um país justo. E não que defenda um ou outro. Né? E, infelizmente, nós temos que lutar por isso, né, para que isso aconteça. Você falar do povo, eu até entendo, né? Compreendo que o povo deseja isso, mas agora os políticos de esquerda não. Os políticos de esquerda eles querem fazer com que a ditadura, né, da censura reine no Brasil, porque isso está favorecendo eles. Né? Isso está favorecendo com a anuência de alguns ministros dentro do STF. Né? A nossa Suprema Corte ela está sendo ameaçada, inclusive essa pauta do dia 9 de amanhã, né, do próximo domingo, ela vem à tona novamente, colocando o nome de um ministro aí na roda, né, depois daquelas denúncias do empresário Elon Musk, né, novamente começa a haver protestos, né, contra a atuação de ministros ali dentro do STF. E isso é muito perigoso, né, Silas? Isso é muito perigoso porque nós queremos uma corte imparcial. Né? Em contrapartida, do outro lado, nós temos o Lula, né, o pai Lula, que cometeu um estelionato eleitoral, mentiu para todo o Brasil. Hoje, o pobre está sofrendo muito no governo Lula. As cargas tributárias, taxas e impostos que têm aumentado, isso tem afetado diretamente o mais pobre. É verdade. O mais pobre tem sofrido com isso. É verdade. Né? E lembrando que o governo Lula ele voltou com impostos como PIS e COFINS, que são impostos que incidem principalmente no óleo diesel. Né? Os caminhoneiros voltaram a sofrer, o frete volta a encarecer.
E a comida aumenta também o preço, consequentemente, né? a comida. E a gente está vendo aí essa briga pelo arroz, né? Um arroz de R$ 45, Lula falando que vai fechar um contrato, começa a surgir nas redes sociais denúncias que esse contrato é um contrato com uma mercearia, não sei te falar se realmente é verdade, mas onde há fumaça, há fogo, né? Mas o Lula não dizia ser o pai dos pobres, que gostava dos Mas pobres? ele é o pai dos pobres. Pai dos pobres para que continuem pobres. Para que continue pobre. Porque o que a gente tem que entender que o Lula faz e que o PT faz, eles usam os pobres de matéria-prima. O Lula, ele precisa dos pobres. Então, quanto mais pobre, quanto mais desinformado, assim se mantém o eleitorado dele, o eleitorado cativo, aquele eleitorado que é preso, que ele é aprisionado pelo um Bolsa Família. Então, sim, o Lula é o pai dos pobres, sim. Então, o que você está dizendo é que a esquerda trabalha com um discurso, mas na prática não faz. Vamos lá, o que tira uma sociedade da pobreza? O que tira a sociedade da pobreza é produtos e serviços. Ou seja, nós estamos falando da indústria, né? Porque a indústria é uma indústria que produz. Eu vou dar um exemplo que eu costumo dar para muita gente. Eu tenho aqui um pendrive, esse pendrive aqui. Aqui no Brasil, para produzir um pendrive desse aqui, enquanto uma indústria que produz um pendrive desse, a indústria dos Estados Unidos produz 1000 pendrives desses. Então, consequentemente, o produto lá fora sai mais barato. Né? Nunca tinha visto desse. É muito bom. Agora, o que acontece? Isso depende da indústria. Quando você tem uma indústria bem fortalecida, ela produz com valores baixos e acaba que esses produtos chegam na mão de todo mundo. Né? Então, um salário mínimo que seja, acaba sendo capaz de comprar muita coisa. Por que hoje as pessoas compram muito na China? Porque a China tem uma indústria gigante, uma indústria muito bem montada, que produz milhares de pendrives, enquanto nós aqui produzimos um. Assim como os Estados Unidos. A China virou o parque industrial do mundo, né? Mas quando eu digo o que tira uma sociedade da pobreza, aí você citou a indústria, que resume-se no trabalho, né? O trabalho que tira a sociedade da pobreza. Não existe, Silas, uma sociedade rica, não existe uma sociedade bem estruturada financeiramente, uma boa economia, se a sociedade ela vive de benefício social de governo. Benefício social de governo, eu digo, por exemplo, eu gosto de citar muito esse exemplo, tem um benefício social governamental que, na verdade, não é um benefício que você paga por isso, que é o seguro-desemprego. Ele é muito interessante. Por quê? Porque você saiu da empresa, você tem ali um período, né, que você recebe o seguro-desemprego. Em algumas situações eu falo que é até o seguro-desespero. Em algumas situações se torna o seguro-desespero. Você tem aquele período, mas completou aquele período, seja de 4, 5 meses que você recebeu o benefício ele é... Você não sabe mais se vai ter emprego, ali começa o desespero. Exatamente. Então, esse assistencialismo exagerado que a esquerda implantou no Brasil, isso é algo muito maléfico. Hoje, se você precisa de uma mão de obra para poder fazer um serviço, sei lá, de pedreiro, de ajudante ou de pintor, você não quer, porque o cara pega aquele benefício ali e vai tomar a pinga dele e vive aquela vida estática ali dentro desse mundo, né? Então, o que traz a prosperidade para uma sociedade é o trabalho. É o trabalho. É porque eu às vezes vejo, né, e acho importante toda essa preocupação que os governos têm, inclusive o governo Bolsonaro se preocupou também com Bolsa Família, é importante, ajuda muita gente, mas
Isso não pode ser a política pública não principal. pode ser, porque o mais importante é que você desenvolva indústrias para ter trabalho, para ter desenvolver compras, pessoas. desenvolvimentos, para que ninguém dependa disso. Exatamente. Porque, no fim das contas, a pessoa que tem esse benefício é importante, mas ela acaba que não tem mais do que aquilo. Por exemplo, você trabalha, você quer comprar sua casa, você quer comprar seu carro, e quem vive apenas de benefícios de Bolsa Família, por exemplo, não vai nunca conseguir comprar uma casa ou um carro. Nós, de direita, né, queremos que as pessoas tenham, sim, um auxílio, mas queremos que elas tenham mais do que o auxílio. Queremos que elas tenham condições de comprar carro, comprar casa e investir na própria vida e se desenvolver. Eu acho que, às vezes, Cristiano, a esquerda ela tenta roubar para si esse papel de que eles aqui defendem os pobres, mas eu vejo que isso é uma mentira. Por quê? Existe, por exemplo, aquele Instituto Lula, que é um instituto que não ajuda ninguém. Você não vê o instituto dando ajuda a milhares de pessoas, né, que estão passando por necessidades. Eu vejo muitos deputados aí dos partidos de esquerda que abrem ONGs que não ajudam pessoas, mas eu vejo milhares ou milhões de instituições da direita, dos conservadores, né, como as igrejas evangélicas, e as igrejas católicas e várias outras, que são quem realmente cuida das pessoas em dificuldades no nosso país. Então, eu Principalmente a igreja com a filantropia, né? Com o trabalho que eles têm, a igreja é o primeiro socorro de uma família em dificuldade. É verdade. A igreja, a bomba sempre cai no colo da igreja. Nós tivemos aí, né, a tragédia no Rio Grande do Sul. Você vai ver que quem fez o maior trabalho social foi a igreja, não foi o Estado. É verdade. Eu não estou dizendo que o Estado não operou, foi inoperante, eu não estou dizendo nada disso. Mas você vê nitidamente que a igreja, você vai ver que é nos salões das igrejas que recebem o donativo, são os fiéis da igreja que levam o donativo, né? As igrejas abrigam pessoas. Então, assim, você vai ver que quando há um problema na sociedade, né, se há uma crise no casamento, o primeiro a interferir para tentar restaurar aquele casamento é um pastor, é um padre, né, um sacerdote que entra ali no lar para poder tentar resgatar, né, a harmonia naquela casa. De fato, é preciso reconhecer o papel do terceiro setor, que inclui as igrejas e algumas instituições, né? E é o que eu digo, né? Essas instituições são exatamente as instituições que são consideradas de direita, sim, que são vistos como conservadores, e que a esquerda tanto ataca esses conservadores, mas sem eles o país entraria num caos. Eu vejo essa questão de usuários de drogas, por exemplo, pessoas andando ali nas ruas como animais, e as igrejas acabam que acolhem, cuidam dessas pessoas. Sem a igreja, o país estaria em um caos absoluto. E isso reflete muito na questão da nossa fala aqui, né? Da questão das manifestações, a insatisfação popular contra esse governo de esquerda. Você vê que o Lula ele não consegue de jeito nenhum aumentar a popularidade dele. Cada pesquisa que é feita, a popularidade dele cai mais ainda, né? Então, esse é o reflexo da insatisfação popular que reflete igual nessa manifestação agora, nesse dia 9 de junho, lá na Paulista. Mais uma manifestação contra o Lula, né? O Lula, na verdade, ele representa esse desgoverno que hoje está aí. Igual você citou o Bolsonaro. Você citou a questão social que o Bolsonaro fez, aumentou o Bolsa Família para R$600, e nós temos que lembrar que o governo Bolsonaro, ele que foi um governo técnico, ele conseguiu administrar financeiramente o nosso país para dar um suporte às empresas.
Por exemplo, eu tenho minha esposa que ela é professora, ela trabalha em uma escola privada, não numa escola pública. E a escola, durante muito tempo de fechamento na pandemia, pagou o salário da minha esposa com verba do governo. Tá vendo? Isso são políticas sociais temporárias. Agora, nós não podemos fazer dessas políticas sociais como uma política prioritária, permanente, prioritário. E eles colocam isso como prioridade. A prioridade é o trabalho, é o desenvolvimento humano, é o desenvolvimento das empresas, porque é o trabalho, porque é o negócio, porque é o serviço que gera renda. Entendeu? Aí você vê um governo totalmente impopular, igual o governo Lula, atrapalhando a vida dos motoristas de aplicativo. Você vê entregadores do iFood na Assembleia Legislativa de Minas protestando contra esse projeto. Eu vi muitas pessoas em todos os estados protestando contra o projeto do governo federal, do Lula, né, de fazer uma regulamentação ali dos aplicativos. Agora, o problema do governo de esquerda regulamentar qualquer coisa é que tudo eles querem colocar impostos e dificuldades, né? Não é que... Eu não posso dizer que não haja necessidade de dar assistência aos motoristas de aplicativo. É preciso que se veja se está ocorrendo algum abuso. Se o governo Lula realmente quisesse ajudar os motoristas de aplicativo, eles já estariam trabalhando para dar isenção em compra de carro. Como por exemplo, os taxistas. Você está entendendo? Mas a ajuda dele é o seguinte: vou ter um projeto de lei, que agora você vai ter que ter contribuição sindical. Vai inventar um sindicato, vai inventar taxa e imposto. Isso vai aumentar o custo do passageiro. Muitos passageiros vão ser desestimulados a utilizar o aplicativo, né? Sim. Por causa de um governo que só pensa em taxar e cobrar imposto. Por que ele não tira o imposto na compra do carro? Que é o imposto da linha branca, o PIS e CONFINS. Eu digo, Cristiano, vou repetir aqui com você, que o serviço de aplicativo, sobretudo o serviço de transporte de pessoas, é um serviço de utilidade pública que precisa ser reconhecido pelos políticos da nossa cidade de Belo Horizonte, do estado de Minas e do Brasil. Por quê? Eu sempre digo que uma pessoa, uma estudante, por exemplo, que estuda até às 11h30 da noite, né, ou que trabalha, sai do trabalho para pegar um ônibus ou um metrô, que vai ter que andar vários quarteirões até a casa dela, onde ali, naquele pequeno intervalo, ela pode sofrer um abuso, pode ser assaltada, pode ser um roubo ali, que pode acabar perdendo a vida. E o serviço de aplicativo, ele pega a pessoa ali na porta do trabalho ou na porta da faculdade e deixa na porta da casa. Então, nós precisamos, né, de políticos que reconheçam essas necessidades e reconheçam o trabalho tão importante da categoria de motoristas de aplicativo. Os motoristas de aplicativo, os entregadores do iFood, né, que entregam os nossos alimentos, isso são serviços de utilidade pública. Sim, eu concordo com você, são serviços de utilidade pública e digo, assim como os motoristas de táxi têm isenção na compra de veículos, os motoristas de aplicativo precisam ter também, e nós aqui vamos lutar para isso. Eu estou falando com o Cristiano aqui, que é líder de um movimento Direita BH, eu sou líder do Patriotas, fundei o Patriotas há mais de 10 anos, e nós trabalharemos para que isso aconteça, porque é uma necessidade, nós entendemos hoje que não dá para ficar sem esse tipo de serviço. Exatamente. Aí você vê um governo como o Lula, né, simplesmente querendo dificultar. Aí você vê o porquê da insatisfação, o porquê de mais uma manifestação, né? Essa manifestação está sendo organizada pelos ativistas, né,
de São Paulo. Eu, inclusive, eu estou aqui no grupo com eles, né? Eu participo, ajudo nessa organização. Vai ter, sim, a participação de alguns políticos, né? Principalmente que são contra, né, ao governo do PT, que são realmente políticos que lutam contra essas pautas de esquerda. Eles irão estar presentes, né? Estarão lá na Paulista, mas é um evento que está sendo chamado pelos ativistas, né? Não é um evento político, né? Então, essa pauta, eu vejo que essa pauta, igual, por exemplo, aqui eu estou com a camisa Fora Lula, muitas pessoas me acompanham aí. Quando você vai no viaduto, Silas, você estica a faixa Fora Lula, buzine. Inclusive, essa semana eu estarei lá em Brasília fazendo um ato desse, né? Eu vou estar com o pessoal do Fora Lula de Brasília. É muita buzina. Nós aqui no Café Patriótico vamos até cobrir, né, esse período que você estará lá em Brasília, você vai mandar as imagens para a gente, porque nós temos a obrigação de interferir na política do nosso país, porque eu acho que nós ficamos décadas negligenciando essa necessidade de participar da política do nosso país. E hoje, quando nós começamos a fazer isso, né, tem pessoas que não gostam, né, da nossa interferência, porque acham que eles deveriam enganar o povo para sempre. E nós estaremos lá. Sim. E vai ser muito positivo. Sim. E esse é um momento, nós vivemos um momento no Brasil, Silas, de levantar novamente aquele gigante que teve as pernas quebradas, né? Porque depois dos resultados das eleições foi um baque muito grande, né, para aquela nação verde e amarela que tomou conta das ruas. Eu tenho falado com todos que eu lidero no movimento Fora Lula, no movimento Direita BH, quando eu lancei, né, o movimento Fora Lula, que foi semelhante, né, das formas que foi feito, foi semelhante quando o movimento Patriotas, que é um dos pioneiros, né, ou se não é o pioneiro, né, quando começou o Fora Dilma. O Patriotas, ele foi o primeiro, né? Pioneiro. Aqui, nós criamos o Patriotas aqui em Minas, e dentro do Patriotas estavam todos os movimentos que depois surgiram, Sim, né? Foi surgindo. Então, nós tínhamos mais de 200 pessoas no Patriotas, e daí depois surgiu outros, né? Tipo o Direita Minas, o MBL aqui de Belo Horizonte. Esse pessoal surgiu depois que o Patriotas começou, Exatamente. né? Foi um trabalho muito interessante. O Patriotas, ele lançou, né, o movimento Fora Dilma há mais de 10 anos atrás. Há mais de 10 anos. Mais de 10 anos. E o Direita BH começou com Fora Lula, né? O Direita BH, na verdade, virou uma mistura, né? Igual, por exemplo, você, como líder do Patriota, é um dos grandes apoiadores e amigos que sempre está aí nos atos com o Direita BH. E, graças a Deus, o Fora Lula está tomando conta das ruas, né? E a principal missão do Fora Lula era quebrar o medo da população, né? A população que estava com medo. Hoje nós não temos mais. Agora nós temos que voltar a animar, né? Nós temos que voltar a acreditar que algo pode ser feito. Porque, na verdade, o brasileiro está muito desacreditado, né, Silas? De fato, né? As pessoas às vezes ficam com certo receio, né, por causa daquela situação que aconteceu em Brasília, e que nós percebemos que há um viés ali que defende uma certa continuidade, né? Ou seja, o nosso Supremo Tribunal Federal, assim, tem as suas preferências políticas e acabou prendendo algumas pessoas que não tinham nada a ver, que não quebraram nada, que foram ali, né? E até gente por acaso, né? E nós, até do Patriotas, nós sempre defendemos a Constituição, sempre defendemos manifestações pacíficas e ordeiras, como fizemos durante 10 anos, manifestações pacíficas e ordeiras, e aconteceu aquele episódio lá em Brasília que foi muito lamentável, né? Eu sei que algumas pessoas quebraram coisas lá, né? Coisas que nós nunca aprovamos, mas outras que não tinham nada com
com o problema acabaram sendo punidas. Exatamente. E nós esperamos, né? Eu desejo que o nosso Supremo Tribunal, que é uma instituição muito importante, né, para a nossa democracia, eu espero que eles reflitam, né, mesmo que através dos nossos senadores, né, que intervenham para equilibrar essa situação no Brasil, para que nós sejamos, né, um país com uma Constituição forte. O grande problema não é o STF, o grande problema são alguns ministros que ali estão estragando o STF, né? Nós temos que colocar novamente na mesa a questão de como um ministro chega naquela cadeira, a forma, isso tem que ser discutido na pauta amanhã em São Paulo. Vai se abrir um debate em relação a isso, né? Porque é um absurdo. Você vê na nossa Constituição, Silas, que os poderes, a nossa Constituição diz que os poderes eles são harmônicos e independentes. Como há harmonia e independência se o chefe do executivo ele indica um ministro para ser sabatinado pelo legislativo, que é que às vezes o são Senado. pessoas do próprio governo onde é negociado emendas financeiras aí. Conchavos. É uma coisa absurda. É um né? absurdo. Então, a forma que esses ministros chegam ali naquela cadeira tem que ser mudada com urgência. Essa pauta vai para as manifestações amanhã em São Paulo. E é isso aí. Tomara que seja uma grande manifestação, ordeira, pacífica, né? Que dê o recado para o Brasil, que essa manifestação lá na Paulista amanhã realmente venha engajar outras capitais, né? E vou te dando notícia. Estarei lá em Brasília também, vou te dando notícias de tudo que está acontecendo. Olha, eu desejo o melhor, né? Eu sei que a Carla Zambelli está lá. A Carla é uma amiga que batalhou com a gente desde o início, há 10 anos atrás, sempre esteve com a gente. A Bia Kiss também, uma guerreira, que inclusive esteve comigo lá em Israel, né, em Jerusalém, e agora está lá como deputada. Nós temos vários guerreiros ali, porque a medalha patriótica ela foi entregue a dezenas de pessoas, inclusive ao professor Olavo de Carvalho, ao ex-presidente Bolsonaro e várias outras pessoas que são pessoas dignas, que têm nos ajudado e fazem parte da linha de frente dessa guerra. É uma guerra da verdade contra a mentira. E eu desejo muito, né, que você esteja lá e faça o seu melhor, nos dê notícias aqui, porque do dia 9 de junho, amanhã, no domingo, é uma de outras dezenas de manifestações que serão feitas no Brasil até que esse país seja liberto, né, da injustiça, né, da mentira, e que sejamos uma grande nação de fato. É isso aí. Né? Ore por nós, estaremos juntos aí nessa missão aí. Povo patriota, um beijo no coração de vocês, Deus abençoe e que vocês estejam na torcida aí. Quem não puder estar indo aí nessa missão, esteja na torcida. Beijo. Eu vou orar por vocês e peço a vocês também que estão assistindo o vídeo que orem pelo Brasil, orem pelo trabalho que será feito amanhã, que Deus nos dê sabedoria, entendimento para conduzir as manifestações da melhor maneira possível e que Deus também trabalhe ali na vida do Alexandre, na vida do nosso STF, porque de fato nós oramos por eles também, né? Até do presidente Lula, né? Que Deus trabalhe também na vida dele e que ele não queira brigar com as pessoas, né, como tem feito, às vezes com muita raiva. Que Deus possa trabalhar na vida dele e chamar a senha dele logo. Eu nem desejo essas coisas, né, porque eu tenho uma característica, às vezes, de me dar bem com todo mundo, não brigo com ninguém, mas que as pessoas entendam, né, o que está acontecendo, que o Brasil seja pacificado. É o que eu desejo, né, e um abraço a todos, né, esteja conosco, clique aí no seguir, no gostei, porque nós precisamos de você. Estamos começando o Papo Patriótico agora e temos muita coisa para fazer ainda. Um abraço e até mais.